IPFEM. Isso. Ela é uma ONG que cuida também de saúde mental, tal, Isso. que existe para ajudar as pessoas a identificarem, interromper os processos de violência socioemocional no trabalho, principalmente as microagressões contra mulheres. Isso. Quais são essas microagressões? Ai, que pergunta boa. Eu gosto dessa pergunta, mas eu sempre tenho dificuldade de responder essa pergunta porque tem muito termo em inglês, né? Lembra que eu falei a coisa do nomear, da síndrome da impostora? É muito importante a gente nomear fácil, para as pessoas reconhecerem fácil. Tá. Vou dar o exemplo da sigla LGBTQIAP+, que é um nome difícil. Sim. Né? Até você gravar as letras e vocalizar, como a gente chama. Sim. Então, tem muita gente que fala assim, esse pessoal aí, LGBT, esse monte de letra aí. Sim. Falar desse jeito é um desrespeito, né? Então, quando a gente fala de microagressões, a gente está falando de appropriating, gaslighting, mansplaining, que ssão termos em inglês que a gente não conseguiu traduzir para um português. Ainda não trouxe, E aí você elitiza ainda. Mas basicamente... Então, a mulher... vamos lá, para baixo da pirâmide. A mulher negra não sabe o que está rolando da mansplaining periferia, com ela. as mulheres pretas, brancas, identidades não masculinas, elas não... E principalmente se elas estiverem imersas numa estrutura de religião dogmática muito severa. Em geral, as linhas A gente começou a falar da religião, a gente não terminou. A gente já mas não viu que a termina gente nunca. trocou, né? Mas não termina nunca. A gente vai costurando, que esse assunto ele é transversal para um monte de coisa. Isso. Você vê que eu puxo ele toda hora, Sim, né? pode puxar e a gente volta nele daqui a pouco. Eu puxo ele toda hora. Por quê? Quando a gente precisa entender contexto, nunca é uma variável só que explica. Então, que microagressões são essas? Eu vou voltar para o espectro da doença. E aí eu vou trazer uma perspectiva oriental da doença, mas a medicina ocidental também olha para isso, né? A doença, ela é um caminho. Então, eu vou te dar um exemplo de clínica. Você chega o paciente lá, você pergunta um monte de coisa, tal, e sua saúde? Minha saúde tá ótima. Tá ótima, tá bom. Aí você começa a conversar. Dali a pouco a pessoa solta assim, nossa, mas é que eu sinto essa dor de cabeça faz 18 anos. Aí... Eu aqui, né? Linda, treinada, psicanalista aqui, ó. Que faz aquela cara... maravilhosa. Não mostra sentimento nenhum, zero sentimento. Linda, que maravilhosa. Por dentro eu tô assim, ué, a madame não falou que a saúde tava ótima? Entendeu? Mas tô aqui. Interessante. Tá. Aí a dor de cabeça há 18 anos... A dor na lombar, que era na lombar, mas agora ela desceu um pouquinho, quase não tô conseguindo andar. E aí começa um quadro de coisas que a gente ignora, e eu tenho uma história muito particular disso. Eu tinha protusão discal numas vértebras aqui da cervical, e eu tinha muito torcicolo. E eu tinha que usar colete, mas eu tomava remédio, entrava no avião e... México, Chile, Argentina, não sei o que, eu parecia a Carmen Sandiego sem roubar nada, né? Andando pelo mundo. Bom... Até que um dia, prestes a fazer uma viagem de lazer para o Canadá, eu não me mexia. Não me mexia. Depois de 9 anos ignorando os sintomas. Então, a doença, ela te conta uma história. Ela tem fases que começam bem pequenininhas até chegar... Por isso que a gente fala tanto de cuidar da saúde preventivamente, mas de se olhar todo ano, né? E aí, essas microagressões, elas seguem a mesma lógica. Até porque elas vão culminar no mesmo lugar que a doença. Então, se a gente pega o espectro da violência, e aqui não tem o objetivo de dizer o que é mais grave ou não, maior ou não, porque também cada pessoa vai viver a violência do próprio jeito. A gente estava falando da coisa do dinheiro, etc. Quem tem dinheiro também sofre. Sim. Né? E suicídio, se você pegar suicídio da África e suicídio da Europa, você vai ver que a Europa é disparada na frente. Exatamente. Então, tem um dia a gente conversa sobre a culpa do colonizador, né? Mas essa é uma outra porta. Então, a gente está falando de um processo que segue exatamente a mesma lógica. Você começa, e isso em violência doméstica é muito explícito, mas aqui eu vou fazer a linha da violência no trabalho. Você começa com coisas aparentemente inofensivas. Uma brincadeira, então teve um dia, vou contar minhas histórias, né? Teve um dia que eu cheguei no trabalho, eu uso pouca coisa estampada, mas eu estava com um vestido estampado azul, que eu gosto muito, e eu escuto assim, vindo da sala do CFO.
um colombiano. Aí eu olhei, falei, oi, tudo bem? Seu aniversário de alguém? Não, eu só falei assim, oi, tudo bem, tudo bem. Ficou muito linda essa roupa em você. E a gente já era meu amigo, assim, né? Porque eu vou ficando meu amiga das pessoas. Eu falei... A gente já é amiga. Eu acho bom. É isso. Aí eu olhei pra ele e falei, assim... Eu te pedi a sua opinião, eu te dei espaço pra dar? Não sei, assim, fiquei perdida agora. Mas eu falei em espanhol, né? Aí ele... Imagina, um homem estrangeiro, CFO, o dono do dinheiro, católico até o último fio de cabelo... Todo crítico com estrutura social de liberdade. A gente tinha vários embates incríveis. Mas a gente concordava em muita coisa, tinha consenso em muita coisa. Ele ficou vermelho, porque ele era muito branco, ele ficou muito vermelho. Aí eu falei, né? Você fez da sua cabeça. Tá bom. Eu fui pra minha sala. Na hora do almoço ele veio. Falou, fiquei muito constrangida, não sei o quê, tal. Eu falei, olha... Não faz mais, não. Só não faz mais. Porque, assim, é muito bom ser elogiada, mas é muito ruim que seja desse jeito. Até porque a sua mulher chega depois de amanhã. A mulher dele era, tipo, o vice-presidente do rolê, entendeu? Então, você fala assim, não, apenas não, porque me coloca num lugar de exposição que eu não preciso ocupar. E eu não quero que nunca ninguém venha dizer que eu tive alguma conquista ou alguma coisa, porque, sei lá, eu cheguei bonita no trabalho. Entende? Então, parece inofensivo. Ou, né, eu podia ter aceitado, né, e ter feito um gracejo, alguma coisa assim. E tudo bem também, se essa relação permitir. Mas tem coisas que são processos educativos, porque é isso, né? Eu falei que todo mundo cuida de todo mundo. Lá na escuta a gente fala que todo mundo educa todo mundo. Que para mim é o princípio da sociedade. A gente se educa o tempo inteiro. Tem pessoas que assumem a responsabilidade de educar, mas a gente está se educando o tempo inteiro, né? Então, tem violências que são mais inofensivas, e aí vem a piada, a palma batida, ou assim, ai, você não fez a unha. Eu sou alérgica a esmalte, né? Você me vê de unha pintada, provavelmente é que eu colei unha de plástico, né? Hoje não deu tempo. Aí ele olhou, um senhor que eu sou muito amiga, ele olhou e falou assim, você não fez a unha? Eu falei, não, mas eu sou alérgica a esmalte, você lembra? Ele, perdeu 30% do valor. Aí eu olhei pra ele e disse assim, pra quem? Ele, pra mim. Meu Deus, eu nem sabia que eu tava no leilão do gado, entendeu? Pra perder valor, porque a unha não tá feita. E aí a gente começou uma conversa de como deve ser difícil ser sua mulher. E a mulher dele estava passando por uma situação super complexa de rejeição da velhice. Porque é isso, né? Começa a cair as coisas. Sim. Né? Colágeno fala, beijo, linda, tchau, foi embora. Sim. Né? E aí a gente tem que sustentar uma juventude. Então. Uma juventude que é vendida, né? Que é vendida, por isso que a gente gasta nosso dinheiro todo em clínica. Sim, é isso mesmo. Mas eu também... água porque é isso mesmo, culpada. Não, e eu comentei um negócio que a Gretchen falou umas semanas atrás. Ela fez rejuvenescimento vaginal, né? Eu digo assim, isso é um desserviço muito grande, mas eu vou defender até a morte o direito dela fazer. Tá. Porque ela foi construída nesse lugar. Sim. E ela, para se sentir valorizada, ela ainda precisa ser um ser sexual com mais de 70 anos. Então, é uma conta que começa a não fechar. Entendeu? E é uma cobrança que as próprias mulheres fazem com as mulheres, né? Isso. Ana? Nesse caso, você contou aí de um diretor e tudo, mas isso é a gente que faz com a gente mesmo. Também. Né? E aí vem aquele... Puxa, sumiu da minha mente a sororidade. Isso. Né? Que eu acho que a gente tem esquecido muito. Sim. Assim, fala, joga na mídia, sororidade, hashtag sororidade. Mas no dia a dia tá aqui falando, nossa, tá engordou. Né? Cabelo branco, tá branco, você viu o cabelo. Então, eu acho que a gente teve a Fran, que veio aqui e falou sobre etarismo. Ah, que legal. A Fran Winandi, sim. E esse tema, realmente, a mulher, ela tem que envelhecer, então ela tem que lidar, além da tia que está doente, dos pais, dos filhos que estão crescendo, ela tem que lidar com a aparência dela. A depreciação do físico. A depreciação dela. Então, é mais uma coisa para ela cuidar, além de tudo que ela já cuida. Isso mesmo. Né? E como é que não enlouquece? Fazendo terapia, Fazendo né? terapia. Mas a gente vai voltar para esse lugar.
Então, se a gente pega o caminho, tem essas coisas que são inofensivas, que passam desapercebidas. Uma vez também eu cheguei no escritório e aí estavam... Você fala que você precisa ver como a fulana e a Beltrana vieram vestidas hoje. Aí eu falei, mas por que eu preciso ver? É uma roupa que eu quero comprar? O que acontece? Não, porque tá dando um bafafá, porque não sei o quê, porque tá todo mundo... Eu falei, tá bom, chama elas lá. Aí pedia pra vir na minha sala, a pessoa já vinha fazendo xixi da mesa dela, né? Gente, não, achando... Passa no RH. Essa frase, ela é péssima. Passa no RH. Achando que ia acontecer ali alguma coisa. Aí elas entraram. Vivi, elas estavam com um vestido rosa drapeado, assim, tipo... a vácuo no corpo. 10 horas da manhã no centro de São Paulo, quarta-feira. Aí eu olhei e falei, nossa, como vocês estão bonitas. Elas eram muito bonitas, assim, de corpo e tal, não sei o quê. Aí elas sentaram já tremendo. Eu falei, mas por que vocês estão nervosas? Não, porque você chamou a gente aqui. A gente já sabe que a gente não devia ser vestida desse jeito. Eu falei, pera. Vamos começar do começo. Vocês podem vestir a roupa que vocês quiserem. Onde vocês quiserem. Em qualquer lugar. Neste microambiente, quem garante a segurança de vocês sou eu. Então, a gente vai partir do princípio de que ninguém pode fazer piadinha, passar a mão no corpo de vocês, insinuar nada, fazer nenhum convite. Isso eu preciso saber se acontecer. Então, aqui vocês estão garantidas. Tudo bem? Aí você sente a pessoa derreter na cadeira, né? Você fala, tá, eu falei, agora a gente precisa conversar sobre as consequências das decisões no mundo em que a gente vive. Tá. Né? Então, quando a gente olha para os códigos sociais, eu entendo quem quer usar uma roupa de festa decotada justa num ambiente corporativo 9 horas, 10 horas da manhã de quarta-feira. Luz do dia no centro de São Paulo. Eu entendo. Mas são transformações que elas não vão acontecer do dia para a noite. Você precisa entender que a sua decisão vai puxar um monte de consequência. Vamos pensar sobre elas e como é que vocês podem lidar do melhor jeito com elas. Até porque, da porta para fora, tem uma segurança física que eu não posso garantir. Sim, infelizmente. Então, vamos pensar sobre isso? Então, a minha postura como gestão de pessoas, recursos humanos, enfim, é sempre convidar para esse tipo de reflexão. Agora, a gente chega numa metade do espectro que não necessariamente as mulheres reconhecem ou reconhecem depois, quando a doença já está estabelecida, burnout, ansiedade, geralmente vem tudo meio junto, que é, eu tô aqui falando, e eu acabo de falar, e esse homem fala a mesma coisa que eu. Eu passei por isso no mundo acadêmico, com uma mulher. Eu falei, dei uma ideia, citei os pensadores, numa grande instituição de São Paulo. Um menino de 19 anos falou a mesma coisa. E a professora falou, olha como ele é brilhante. Eu levantei e fui embora. Fui para outra instituição, no caso. Porque ela tinha muito poder ali dentro. E se o olhar dela já estava contaminado, deformado para esse lugar, por que também eu vou ficar ali brigando por algo que pode tirar a minha saúde quando eu posso encontrar outros espaços favoráveis a mim? Uma vez eu fui num evento que uma cineasta levantou a mão para um grupo de mulheres do mercado financeiro e falou, eu não consigo financiamento para o meu filme, porque o meu filme é sobre uma pessoa que tem uma questão intelectual, uma mulher, e ficam me perguntando se ela não tem um namoradinho, se ela não vai casar. E o filme não é sobre isso. E aí todas as mulheres disseram, você tem que adaptar para quem tem o dinheiro. Acabou o evento, eu fui nessa menina, eu falei, não, você tem que encontrar o ouvido que ouve a tua história. Entende? Então, é meio jogar o jogo, mas não se deixar atravessar e olhar um pouco para esses limites. E aí, o cara fala, todo mundo para ouvir. Eu tive, minha grande decisão de transição de carreira em 2018 foi porque eu tive um projeto roubado de relacionamento médico que ganhou prêmio, tal, e o dono da empresa assumiu como dele. Que loucura. E todo mundo que sabia que era meu começou a me dar parabéns no LinkedIn. Eu falava, gente, pelo amor de Deus. E perdi a voz completamente e decidi que, dali para frente, eu não queria mais trabalhar em estruturas muito tradicionais, corporativas, seletistas, etc. Né? Então, faço esse movimento da ONG, de ser professora, aí depois de startup, etc. Daí faço esse movimento um pouco mais autônomo, vamos chamar assim, né? Mas a interrupção, o explicar por cima, o dizer assim, o que ela quis dizer
Nossa. O que eu quis dizer foi o que eu disse, gente. Não precisa ninguém dizer o que eu quis dizer. E aí tem jeitos de você lidar, porque essa é a pergunta que eu recebo muito. Mas como é que a gente reage a isso? Como é que a gente se... Porque tem gente que trava. Sim. Tem gente que trava. Eu sempre dou a sugestão do humor, né? Então, quando isso acontecia, já aconteceu também, eu dizia, mas eles não entenderam o que eu disse? Vamos perguntar pra eles se eles entenderam o que eu disse? Ou você tá assumindo que você não entendeu, aí ninguém entendeu? Porque eu posso explicar de novo pra você. Não tem problema. Com esse sorriso. E visto o meu melhor sorriso. Entendeu? Entendi, Que nem sempre tá de batom, inclusive. Eu achei uma boa estratégia. É uma excelente estratégia. Então, eu vou muito pro lugar da pergunta com humor. É dizendo, eu não entendi qual foi a sua dúvida. Você pergunta pra mim que eu te respondo, não tem problema. Ou a gente pergunta pra eles se eles não entenderam. E aí eu tenho uma amiga, que ela é diretora de uma grande empresa de construção civil. E todos os diretores falam antes dela na reunião e extrapolam todos os tempos combinados. Sobra 3 e minutos. Quando ela vai falar, ela ouve assim, não, mas você precisa ir rápido porque a gente tá com pouco tempo, tá? Essa mulher, ela fala, então não vou falar. Se vocês não respeitaram, se vocês não conseguem ficar dentro de um tempo combinado e sobra pra mulher falar rápido, eu não vou falar. Então vocês marquem outra reunião pra me ouvir. Ela levanta e sai da sala. Então, eu também costumo dizer que conforme o crachá vai aumentando, algumas coisas vão sendo mais possíveis. É óbvio. Quando eu me recusei a fazer evento com mulheres seminuas no mercado automobilístico. Ah, mas sempre foi assim. Mas justamente por isso que a gente tá cagado desse jeito, né? A gente não... Então, eu não vou tocar esse evento. Não contem comigo, me incluam fora dessa. Aí o senhor falou, não, você vai tocar, a gente não vai ter mulher pelada. Né? E eu era super amiga desse diretor comercial, corredor de motocross e tal. A gente era super parceiro. E eu dizia, te passa pela cabeça que o mundo não se move ao redor, não posso falar a palavra, né? Do seu genital. Assim, alguma vez. Mas aí, eu e ele. Então, para eu partir pro constrangimento, é muito em último caso, mesmo assim. Geralmente eu parto quando tem alguém sendo diminuída. Nem tanto comigo, assim. Com alguém, daí eu me meto um pouco mais. Mas eu costumo dizer que reaja do jeito que você conseguir. E se não conseguir, procure os caminhos para resolver. Então, é uma denúncia? É um pedido de ajuda? Tem instrumento dentro da companhia? Eu conheço as fundadoras de um aplicativo chamado Safe Space, que é um aplicativo de denúncias de várias ordens, mas de denúncias de assédio especificamente. E tem um rito, né? Um rito lá dentro do aplicativo bem bacana. E é isso, procure os instrumentos, procure as pessoas, procure aliados, né? Eu acho que isso é importante.